Sou Marta, sou casada já há 33 anos com Valderedo. Vou entrevistar, né, a minha sogra, que nós vamos estar falando um pouco sobre o início de toda a comunidade São João Batista. A comunidade São João Batista, no início foi um pouco, né, não foi muito animada, mas graças a Deus sempre, no início foi meio desanimado, mas agora tá legal, né? E o começo também aqui no Braço do Rio tinha pouquinha casa, muito mato. Meu marido, quando foi iniciar a casinha de oração, derrubou madeira até com motosserra. Quase não tinha nada aqui. Algumas pessoas que não podiam dar um dinheirinho para ajudar, davam um dia de serviço. E aí começou, né? O Braço do Rio, que muito pobre, não tinha luz. Nós passamos uma dificuldade horrível. Tinha luz, mas eu gostava muito daquele tempo. Para celebrações tinha que ser assim numa casinha. Começava uma casinha, hoje aí fazia uma celebração, o padre vinha, o padre Francisco vinha para minha casa. Ocasião de festa junina, vinha muita gente. E aí foi começando, que tá, hoje em dia está bem melhor, né? E quem eram essas pessoas assim que auxiliavam na época assim do desenvolvimento mesmo da comunidade? Ajudava nas celebrações? As pessoas, né, que moravam aqui mesmo. A senhora não lembra assim de Não, alguém, não lembro, Zezito? Eu sei que o padre era padre Francisco. Que ele hospedava onde? Ficava minha aqui. Casa. E nas novenas que tinha, era nas casinhas, por exemplo, fazia uma casinha hoje, começava um barraquinho, ali tinha uma celebraçãozinha. Sim. E ele vinha de Conceição da Barra de São Mateus? Conceição da Barra, Nesse período, assim, o bispo Dom Aldo veio a inauguração da casinha, da primeira... da primeira... Construçãozinha. E essa construção era feita como, assim? De que forma que foi feita essa construção? De tijolinho. Tijolinho, né? Então, de assoalho. De assoalho, tijolinho. Uma casinha pequena, né? Mas de oração. Não era hoje onde está localizado? Não, era onde é o Banco Baneste hoje. Sim. E assim, logo depois que foi surgindo a comunidade foi crescendo, aí foi doado, não foi isso? Foi doado a imagem de São João Batista. Quem foi que fez essa doação? Foi a Madel e o esposo. Eles vieram trazer a imagem aqui. Na casa da senhora. Daqui que foram levar? Daqui foi para a igreja. A igrejinha. A igreja. A imagem. São João Batista, eu acho que o pessoal gostava muito das festas juninas. Eu acho, isso eu não tenho bem certeza. Mas então escolheram São João para representar, para ser o padroeiro daqui. As pessoas do interior, né? Do interior, e ficava tudo na minha casa. E sempre essas pessoas, assim, havia o quê, assim, desenvolvimento? Tipo leilão? Leilão e essas festinhas mesmo. Para poder arrecadar, o que fazia? Em forma de leilão? Em forma de leilão para arrecadar o dinheiro. E esse dinheiro era? Para a igreja. Para a igreja, né? Fazer o início de toda a construção, né? Toda a construção. E aí foi feito o quê? Colocada, né? Depois foi doado um pedacinho de terra, né? A senhora falou? Depois foi doado um pedacinho de terra, onde é a atual igreja hoje, né? Quem foi que doou? Acho que foi Marieta, Dona Marieta Castro, né? É, que era dona disso aqui. Que é, não diz o que é. E aí, com a colocação da pedra fundamental... Pedra fundamental, veio o bispo Dom Aldo, e dois padres, o bispo Dom Aldo, e as meninazinhas que tem na fotografia, né? O pessoal todo estava lá, que tinha, que não tinha pouquinha gente. Esse aqui é o seu Gerlindo Galvão, também foi um coordenador da igreja São João Batista, há muitos anos, logo assim que iniciou, né, seu Gerlindo? Foi bem na hora que iniciou mesmo. Aí eu gostaria assim, que o senhor falasse um pouco para a comunidade São João Batista, todo o trabalho que o senhor fez, o senhor realizou na nossa comunidade. Eu posso falar? Pode. Ali, eu quando comecei
ali. Quer dizer, não eu sozinho, né? Não estava sozinho. Eu ali tinha, como eu falei aquele dia, tinha o primeiro, era seu Cassimiro. O primeiro, Cassimiro, né? Zezito também, sempre meu companheiro ali. Nós três. E tinha seu Jorge, o seu de domingo, né? Também. E depois os filhos dele, quando pegou, já estava começando toda a celebração, tudo aí, tudo direitinho que já estava começando, os filhos dele também começaram, né? Trabalhando como depois eu falo para lá. Então, justamente, no fundamento dela, que começou mesmo, foi essas três pessoas que estou dizendo. Seu Jorge, Zezito, e Cassimiro e eu. E seu Raulino também dava mão também. Seu Raulino também sempre ajudava também, né? Mas no começo mesmo do serviço da igreja, assim, porque ali ela foi botada as pedras no lugar, né? Primeiro foi colocada as pedras todas no lugar onde ia fazer a igreja. Depois, quando foi para poder fazer, nós tiramos as pedras, tudo e marcou o lugar da casa, tudo. Aí não tinha areia, não tinha água, coisa difícil mesmo, né? Aí nós fizemos, naquela lagoa, perto daquela feira, que hoje é feira ali, naquele lugar. Ali era na lagoa. Nós peguemos, eu e o seu Cassimiro, abrimos um lugarzinho lá, abrimos lá, e cavemos um buraco, assim, mais ou menos, para chegar água, porque tinha lá no meio tinha um poço de água, né? Mas era meio ruim, sujo, nós fizemos mais limpo para poder pegar água. E dali nós tiramos um bocado de areia, jogamos lá para um canto, onde nós carregávamos areia, levávamos para lá, dali dessa lagoa. O começo dela, né? Depois foi de outro jeito, mas o começo foi assim. Aí levamos para lá a areia, aí fazia o alicerce dela, foi cavando, pelejando, tudo marcou tudo direitinho, e foi continuando. Depois aí que foi chegando mais, né? Aí o movimento e foi chegando mais areia para lá, e tudo trazendo de fora, e tudo, o negócio tudo direitinho. Aí começamos a trabalhar. Aí eu tinha a minha celebração, o Zezito também tinha a dele, e o seu Jorge tinha a dele, e tudo direitinho assim. Aí depois que fazia reunião com a dona Anália mesmo, sabe, né? Fazia aquela reunião, né, com os padres e tudo, aí modificava, pegar e entrar mais outro, tudo, para poder ter mais, a comunidade crescer mais, porque estava pequena, um pouquinho, né? Aí foi crescendo. Aí depois, que já estava ela já bem avançada assim, né? Aí depois desmancharam. Outra vez, né? Desmancharam, olha que não estava de jeito, né? Aí tornaram ficar o jeito dela de novo, no mesmo jeitinho ficou. Mas ali onde está a torna dela não era assim não. Não era de outro jeito, que tinha um sino, dona Anália fala, tinha um sino lá dentro, né? Como eu falei com vocês. Aí então desmanchou ali tudo do jeito, tudo. Já nessa outra construção que eles fizeram, desmancharam, fizeram, eu não estava, né? Eu não estava trabalhando lá, ajudando não, que já tinha parado. Aí depois dali, acabou isso ali, foi que começou, o padre achou que devia de crescer a comunidade, que tinha muita gente na igreja, né? Graças a Deus, muita gente mesmo. Então, a igreja daquela ali tinha que crescer e o pessoal espalhar para outro canto como é que ia fazer. Aí foi lá, fez para lá embaixo, que hoje lá o nome é Aparecida. É Aparecida, lá embaixo. Depois Santa Rita também. Tudo foi tirado. São Jorge, né? São Jorge, São Benedito, tudo foi dali. Partiu do São João Batista. Isso é Benedito. Bem, seu Gerlino. Então, nós da comunidade São João Batista agradecemos muito a sua participação, a sua colaboração, por todo esse trabalho que o senhor fez, que o senhor realizou na São João. Né? Nós só temos mesmo a agradecer o senhor por esse momento, viu? Sim. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor continue assim, viu? Essa pessoa que sempre demonstrou boa vontade, não olhava sacrifício, né? Para estar juntinho com a comunidade, que o senhor ainda permaneça assim no meio da gente. Tá bom? Muito obrigada. Essa aqui é Dona Vitória dos Santos, né? Foi uma das primeiras catequistas. No período quando Dona Nária falou da construção da igrejinha, ela também já participava da comunidade, né, Dona Vitória? Muito ajudou, muito contribuiu, né? Tudo que participava da igreja, a Dona Nária comentou, né, que ela participava da
liturgia, na época que rezava-se terço, né, Dona Vitória? Das coroações de Nossa Senhora, né? E todo o trabalho que se desenvolvia na comunidade São João Batista, ela estava envolvida, né? Em todos os momentos, e tudo que desde da capelinha até a nova igreja. Ela era participante, participava de todas essas obras, né, Dona Vitória? Muito contribuiu, né? Então nós estamos aqui hoje para fazer essa homenagem à senhora, né, para a senhora, a comunidade toda, São João Batista, conhecer bem, que a senhora também fez parte dessa, né, dessa vida comunitária de São João Batista. Certo? Dando continuidade ao trabalho de resgate, né, da comunidade, nós estamos aqui com Sebastião Friani, um dos coordenadores da igreja São João Batista, que muito contribuiu, né, Tião? E que você agora vai falar para toda essa comunidade, todo o seu trabalho, tá bom? Tá bom. Eu acho que quando a gente se coloca à disposição de um grupo, falar em nome do Senhor, né, que é o Criador do Universo, de toda a estrutura humana que tem na face da terra, é muito fácil quando se fala com o coração, com amor e fidelidade. Agora, quando se fala das coisas que não têm valores nenhum, é muito mais difícil. Eu, por exemplo, não encontrei dificuldade nenhuma para falar de Deus no meio de um povo que necessitava naquela época que eu falei. Porque Deus mostra o caminho, né? Porque quando se fala em nome do Senhor, Ele nos dá a força para sempre falar com fidelidade. Agora, quando se fala a palavra dos homens que não tem rumo, né, nem objetivo, se torna um pouco mais difícil. Quando se fala em nome do Senhor, a gente encontra a força para falar. Eu, por exemplo, não tive dificuldade dentro de todo o período que eu trabalhei, porque eu falava com amor, com fidelidade, com certeza naquilo que eu falava. Porque eu falava, não falava em meu nome, falava em nome do Criador de todo o universo. A gente não tem dificuldade dentro desse trabalho, eu não tive. Porque as pessoas que a gente convidava sempre faziam o trabalho em altura daquilo que eles tinham, da cultura, né? A cultura que ele tinha, ele falava com a força de expressão que ele tinha naquele momento, né? Não foi fácil também, porque falar de Deus, falar de amor, onde tem o amor, tem a justiça, é muito fácil. Agora, quando se fala de amor, de partilha, onde as pessoas não querem partir, não querem contribuir com seus dons, que foi colocado a serviço da comunidade, é um pouco mais difícil. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo que ele tem, que é os dons de Deus na vida dele, e a partir daí ele não acredita, então ele tem ainda que descobrir. Eu acho que nós, como leigo, né, como portador da mensagem de Deus, nós temos que fazer, é uma missão nossa, fazer as pessoas descobrir os valores espirituais que tem dentro de cada ser humano. E isso eu acho que no período que eu passei, deixei a minha marca dentro desse contexto religioso que a gente está hoje dando continuidade através de pessoas que descobriram junto com a força da luz do Evangelho novos horizontes para surgir, para alcançar a meta que todos nós sonhamos, que é o amor, a fidelidade, o encontro com Deus, definitivamente. Porque quando eu comecei a assumir, eu não sabia o que eu iria dizer. Até outras pessoas que abriram o caminho para mim, através da palavra de Deus, de todo o conforto que se busca espiritualmente. Eu não sabia o que eu iria dizer quando eu assumi determinada atividade na igreja. Então a pessoa escrevia no papel o que eu tinha que dizer. Porque eu acho que todo estudo diante da sociedade é pouco. O estudo maior é aquele que Deus inspira no coração de cada ser humano. Porque a pessoa que ele pode ser formado em capacitação escolar de todo nível social aqui dos homens, mas ele tem medo da verdade se ele não pratica a justiça social com fidelidade. Então, eu acho que cada dia que a gente vive, a gente descobre coisas novas. O estudo não ensina isso, é coisa de berço. É dentro de nós, aquilo que eu falei antes, é uma filosofia natural que tem dentro de nós, através de Deus, na nossa vida. Nem estudo nenhum não dá esse valor. Isso tem dentro de cada um de nós a transparência, a fidelidade com aquilo que prega, com certeza daquilo que diz. Eu participei da comunidade assim muitas vezes como voluntário em algum servicinho que aparecia. O primeiro pároco que eu tive conhecimento, que eu participei com ele, foi o padre Tiago, né, que também foi um dos mensageiros desta comunidade que veio da Itália, um italiano com o nome Tiago,
acho que as pessoas que trilharam nesse caminho também conheceram ele, né? Então foi o primeiro pároco que eu participei, eu tinha ainda 17 anos. Ainda não tinha descobrido, que a gente descobre aos poucos. Cada dia que a gente vive vai descobrindo coisas novas. Eu já tinha o dom, mas não tinha descobrido ainda o dom que eu tinha, que era o dom de trabalhar, colaborar com a comunidade. Então a partir daí eu colaborei com um pequeno trabalho com o Padre Tiago, e aí a gente vem sempre se esforçando dentro daquele contexto religioso para fazer acontecer o projeto. E aí a gente, nesse período todo, eu construí família, trabalhei na Cobrai durante muito tempo, e aí vim primeiro padre, tem também Padre Ítano, né? Que era um padre, hoje diz que ele não é padre mais, porque cada um cumpre seus caminhos, né? Eu aprendi a falar, porque ele dava a mensagem. Se o leigo não desse as primeiras falas da mensagem, ele não fazia a mensagem, ele ficava esperando. Então ele foi ser padre no período que assumiu, porque com ele eu aprendi muito a falar de início. Falava do meu jeito, né? Mas sempre tentava transmitir o meu recado. É o Padre Ito, o Padre Balbino e o Padre Antônio Pianca, o Padre Fernando, e o bispo também assessorava nessas pastorais naquela época. Tinha uma irmã, o nome dela era Ana Gava, né? Eu comecei até a puxar fora da coisa, porque a gente fica até também emocionado com todo esse projeto que está na vida dele, passou na vida da gente. Então essa irmã era a irmã Ana Gava, né? Ela ficava instalada no Pedro Canário. Ela dava assessoria, né, ao padre, era o Padre Balbino e o Padre Fernando na época, senão foi um padre que também eu acho, como leigo, contribuiu muito com a história dessa comunidade. Naquele período, aquela igreja nossa ali, ela era feiosa por fora, por dentro, tudo assim, a igreja... Ainda em reforma, em construção, né? Ele tinha sonho que a gente assumisse, porque lá onde eu trabalhava anteriormente, a gente assumia lá, pastoral, era fiel e tal. Então o padre, quando ele anuncia com esperança, vê um leigo assim, com força, com vontade, cheio de gás, eles querem aproveitar, né? Então eles deram toda a força para a gente assumir alguma coisa dentro dessa atividade. E a gente sempre que tinha boa vontade, comecei a assumir, né? Trabalhar para acontecer as coisas boas na comunidade. A gente trabalhava com encontro de casais, assumiu a liturgia, por sinal teve vários casamentos nesse período, sob comando da Ana Gave, né, e do Padre Fernando. Tem até fotos, né, nesse período ali que confirma isso. Sim. Então a gente assumiu essas pastorais, pastoral familiar, encontro de casais, etc. Celebrava tudo. Esta pergunta que você me fez me deixa um pouco emocionado, porque eles mesmo que podiam falar. Com certeza. Mas não estão mais, né? A história que eles também criaram, contribuíram junto com a gente. Foi uma história bonita, talvez, como a da gente. Porque Deus é o Senhor da história, né? Ele faz todas as histórias. A história poderá ser bonita ou poderá ser feia, dependendo do que vai dar os capítulos dessa história. Eles tiveram a história deles, que foi o saudoso Carlos, que assumiu junto com a gente esta coordenação. Eu não assumi em meu nome, eu assumi em nome da comunidade, que muito me fez crescer e me dá força ainda mais naquele projeto. A gente assumiu com esperança e graças a Deus aconteceu uma história bonita naquele período. Só ele poderia contar um pedaço desse capítulo. Mas eu posso afirmar para vocês que foi muito bom naquele período que a gente viveu junto. Tinha também o Zezito, que muito contribuiu com essa comunidade. E Deus precisou dele, né? Com o seu projeto divino. Isso é um mistério que a gente não pode explicar.
E a gente teve muita dificuldade, né, nesta coordenação, mas eu acho que eles também cumpriram com a missão deles depois de um certo período. Seria bom que eles continuassem junto com a comunidade para contribuir muito como eles têm contribuído. E eu acredito que eles estão lá com Deus, né? Valmir, nós estamos fazendo uma entrevista sobre os coordenadores, né, da comunidade São João Batista, que muito contribuiu. E eu tenho certeza que você foi uma dessas pessoas, né, que fez parte da comunidade por muitos anos. E a gente gostaria que você falasse um pouco para essa comunidade, todo o seu trabalho, todo o seu desempenho dentro da comunidade São João Batista. Com satisfação. Pois é, foi em 1983, quando havia lá um grupo de jovens que havia começado. Aí então foi que me convidaram para fazer parte desse grupo de jovens. Então eu fazendo parte do grupo de jovens, ao mesmo tempo houve vários convites, né, para o grupo de jovens, para catequese, para mutirão e etc. Aí eu me engrenei no grupo de jovens. Aí trabalhando no grupo de jovens, que se encarregou de levar a imagem, a mensagem de São João Batista por várias comunidades, paróquias da diocese. Aí a gente andou fazendo esse trabalho ao longo desses anos por aí, e também, paralelo a isso também, o convite foi irrecusável também para que eu fosse catequista. Então eu assumi a catequese, a turma da primeira comunhão, tinha outras pessoas que auxiliavam a gente. Então nesse período todo, também foi aparecendo outras e mais outras, e também a gente estava assim no auge, quando a gente começava tudo, a gente estava novo, e havia um chamado e um sim já pronto dentro da gente. E então eu fui convidado também para fazer parte da pastoral familiar. Eu fiz parte também da pastoral de liturgia de diocese, da pastoral social. Fizemos vários mutirões aqui em Braço do Rio. Aí tudo isso transcorreu dentro de um período em que eu fui apenas coordenador de um grupo de jovens. Em seguida é que surgiu os assentamentos, aí que também é fruto do trabalho que a comunidade e os grupos de jovens andam fazendo. Então as lideranças da comunidade, aquelas principais, elas andaram se destacando no desejo de fazer parte também dos assentamentos. Então, esvaziando a comunidade, o que aconteceu? Aí eu fiquei mais o grupo de jovens, um grupo resumido, e que tinha outras pessoas assim já de certa idade, mas que assumiu em termos de 90% foi o grupo de jovens. Então fizemos a eleição para o coordenador da comunidade. Então elegemos o Carlos, e o Carlos então ele se sentiu dificuldade, chamou a liderança e colocou os fatos. Aí na mesa então o que ocorreu? A comunidade então apontou para que eu assumisse a coordenação da comunidade de forma interina, embora eu já estava coordenando o grupo de jovens. E as outras pessoas não quiseram assumir mais nada e acabou ficando acarretado muito assim, poucos, né? Era eu e mais alguns outros, muito poucos, e que levamos então até certo ponto. Também surgiu também um sonho que a gente teve, muito antes de eu fazer parte do corpo da igreja, de ver essa igreja rebocada. Essa igreja não tinha reboco, essa igreja era tijolinho à vista, essa igreja, ela não, assim, a gente via por relatos de populares, que ela merecia um destino final melhor. Mas a comunidade não tinha dinheiro, então a gente começou a discussão em torno disso. Então a comunidade ela bancou essa parte de alimento. Então não faltou assim desejo, não faltou também boa vontade por parte de ninguém, graças a Deus. Aí então que eu me lembrei do sonho que a gente teve, bem antes da gente fazer parte da comunidade. Nem que eu morresse no outro dia, mas eu queria ver essa igreja concluída, a ponto de a gente entrar dentro dela ou alguém passar na rua e dizer, bom, agora sim, minha alma está lavada. E finalmente foi feito, e graças a Deus está aí essa maravilha para o povo de Braço do Rio. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a história da nossa comunidade de São João Batista. Eu particularmente iniciei na comunidade através do grupo de jovem, porque eu venho de uma família que não tem tradição católica, então foi através, eu já adulto,
que entrei no grupo de jovem e comecei a participar, isso no meados de 88, 89, comecei a participar aqui do grupo de jovem da comunidade São João Batista. Fui batizado aqui com 23 anos, já foi um batismo já de adulto na comunidade, era o que realmente eu queria ser, o que eu queria fazer realmente, né, na comunidade. Posterior a isso, começamos com o trabalho na liturgia, ajudado pelo seu Sebastião Friani, quem era na época coordenador da comunidade, que nos ajudou muito, não só a mim, mas com todos aqueles adolescentes que vinham do grupo de jovem para poder ingressar na comunidade, trabalhando nas diversas áreas pastorais. E eu fui para a liturgia, celebrei várias vezes com ele na comunidade, ele sempre nos apoiou, sempre nos deu grande esforço, para poder continuar. Posterior a essa passagem, nós iniciamos foi aí também a troca do padre, a saída de padre Rafael, com a entrada do padre Carlos. E com isso houve a nova eleição na comunidade, onde nós fomos eleitos coordenador da comunidade. A comunidade cresceu muito nesse período, ajudado por toda a equipe de coordenação, de liderança da comunidade que foi montada, com todas as áreas pastorais, com todos os coordenadores, sempre deram grande apoio a mim e a quem estava na frente da comunidade, na coordenação, na época o Carlão, que a gente não pode deixar de citar aqui, o seu Zezito, que ajudou muito com sua sabedoria, e muitos outros que passaram conosco junto na coordenação, trabalhando e ajudando. E hoje eu sinto privilegiado de estar aqui falando como foi o nosso período que nós ficamos em frente da comunidade. Tudo que foi realizado, muitas coisas que foram feitas, reforma de igreja, de muro, de hoje para a gente estar, como a gente conhece a nossa comunidade tão bonita, e muitos não se lembram como era ela lá atrás, sem reboco, com aqueles pequenos bancos no meio da igreja e tudo mais. Então isso todo foi um trabalho de conjunto, logicamente junto com o padre Carlos e toda a liderança, toda a comunidade que realmente se esforçou, se doou, todas as equipes que passaram, que ajudaram na construção dessa igreja, para hoje a gente estar com essa igreja maravilhosa que nós temos hoje. Então, para mim, eu sinto muito orgulho de participar, de fazer parte dessa história e quero aqui agradecer a todos que me ajudaram, Então, eu sinto muito orgulhoso por isso, por estar aqui dando esse depoimento e com certeza nossa comunidade tem muito ainda a crescer, tem muito ainda a caminhar e espero que a gente possa estar presente sempre, na medida do possível, ajudando naquilo que nós queremos. Bom, meu nome é Simone. E dando continuidade ao crescimento e desenvolvimento da comunidade, Robert deixou a coordenação e a gente continua na pastoral familiar, que é uma pastoral que a gente adotou de coração, que a gente ama e que nós vamos continuar aí na comunidade com essa pastoral, a serviço de Deus. Sim, quando nós pegamos a pastoral do dízimo aqui para coordenar, nós pegamos uma pastoral meio ainda capengando. O dízimo não era satisfatório, a igreja tinha que participar, fazer festas para angariar dinheiro para as reformas e outras finalidades. Então, quando a nova equipe acolheu a pastoral do dízimo, houve um retrocesso muito grande. Nós entramos trabalhando a consciência das pessoas da comunidade. Nós entramos valorizando a comunidade, valorizando cada dizimista, valorizando cada pessoa, trazendo para a nossa igreja, trazendo para a nossa comunidade, para que eles podiam sentir engajado nesta caminhada. E assim eles foram acreditando e percebendo que valia a pena participar, ser dizimista, porque nós estávamos dando retorno através de prestação de contas. Nós começamos, se comprasse um quilo de prego, uma agulha, um tubo de linha, um pacote de tinta, era prestado conta, tudo com o dinheiro do dízimo, da oferta, e isso deu credibilidade à nossa comunidade. Hoje nós não estamos tão alto com os valores do dízimo, mas nós estamos crescendo, estamos ainda necessitando de mais ajuda, de mais compreensão, e eu acredito que hoje nós chegamos a um patamar satisfatório e temos só que agradecer.
Eu sou Djalma, tesoureiro da comunidade São João Batista. Djalma, tesoureiro da comunidade São João Batista, desde o ano de 1994. Conheço a comunidade desde 1980. Tivemos alguns momentos bons, momentos difíceis. Por exemplo, na década de 80, nós tivemos uma fase de Padre Derli, com muita a igreja ideológica. Tivemos muitos problemas sérios, superamos. Nós tivemos também a fase das irmãs, né, que criou o setor. Teve novamente um outro erro de avaliação, do qual nós ficamos insustentável economicamente, e por volta de 1994 nós fomos convidados a participar da diretoria e eu fui escolhido como tesoureiro. Nessa ocasião, Robert foi escolhido como coordenador. E me lembro que nessa noite eu disse uma frase que eu aceitaria desde que abrissem as portas da igreja. Então era uma igreja grande com uma comunidade pequena dentro da igreja. E fomos, com os nossos erros e acertos, fomos crescendo e estamos trabalhando com alegria, com entusiasmo. Tivemos uma prova importante agora na saída de Padre Carlos, e todo mundo ficou com um suspense muito grande com a chegada do Padre Aldir, e a comunidade não sentiu tanto, e já estamos tocando para frente com o mesmo entusiasmo, com a mesma garra. E eu acho que a grande importância da nossa comunidade se refere que ela, naturalmente, ela foi um centro de criação das outras comunidades, como a Senhora Aparecida, São Jorge, São Sebastião, Santa Rita. E nós estamos prova do crescimento. É o nosso dízimo, né? Quando eu peguei em 94, o nosso dízimo era 300 e poucos reais. Hoje nós estamos à volta de 4 a 5 mil reais. E estamos na luta, estamos agora muito felizes com a chegada do novo bispo. E estamos com perspectivas muito boas e sonhando um dia separado. Eu sou a filha de Zezito, né? E é herança, né? É assim, tipo uma plantinha, né? Meu pai toda a vida foi igrejeiro, sempre participava da igreja, né? Da roça, vim da roça com a nossa dificuldade com nós. Aí eu fui incentivado naquilo, né? Do ensinamento do meu pai, dos meus pais, né? E, por certo tempo, peguei esse cargo que a minha tia, né, deixou para mim. Há 26 anos que eu participo do grupo de reflexão, preparo as pessoas para batizados, né? Algumas têm as pessoas doentes, a gente faz visita também, faz oração, texto, faço muito texto também, participo dos textos. Também assim, quando as pessoas morrem, pedem para a gente ir lá fazer a celebração do texto, aniversariante também vou, eles me convidam. Participei também aqui no altar, aí, né, celebrava também junto, mas depois que eu passei a ser amaziada, né, aí eu tirei o cargo, né, não podia mais participar porque eu era amaziada. Sobre o grupo da terceira idade, como foi começado? Começou com nós rezando o texto aqui, né, 2 vezes na semana, aí fomos convidando as pessoas e fomos reunindo. Depois que passamos para ali para o salão, aí nós fomos começando, fazendo nossas atividades, né, fazendo, como eu já tinha falado ali agora, ginástica, artesanato, bordando, dançando. Então foi muita coisa que a gente fez ali, muitas atividades. E também participo do grupo de reflexão, junto com Dona Maria e a nossa turminha. É pequenininho o grupo, mas é um grupozinho pequeno e animado.
que aquele dia do Corpus Christi a gente ficou, ele estava até assim mesmo, mas foi muito bom, né? E a gente vai participando e vai convidando mais gente para ver se vai crescer mais nosso grupinho, mas tá bom, graças a Deus. Meu nome é Euseni, assumi o batismo tem uns 6 meses, né? E estou aqui junto para ajudar nossos irmãos a encontrar, né, a luz do batismo com o Espírito Santo. E participo dessa comunidade há pouco tempo, né? Tem 3 anos de volta. Mas aqui eu nasci, batizei, me casei e fui embora e voltei de novo. E pretendo, né, ficar aqui porque eu amo servir a Deus, né? E me confiou agora essa nova missão de estar no batismo. E quero continuar, mas com a ajuda de todos, né? Firme, de ajudar mesmo a construir o reino que é nosso para todos. Bom, meu nome é Anilde, participo daqui da Igreja São João Batista, gosto muito, para mim foi um privilégio de estar aqui, né, cuidando da casa do Senhor. Eu agradeço muito os coordenadores, Robson e Djalma, e todos que me apoiaram. Sou Maria Derlinda, daqui da comunidade São João Batista, sou ministra da Eucaristia e estou trabalhando já há 2 anos com dinheiro, fundo de indigente, que hoje é fundo social que atende as pessoas carentes da comunidade. Eu vou falar em nome da equipe de liturgia. Hoje eu participo, como eu já disse, né, no início da entrevista, que eu participo também do grupo de liturgia, da equipe de liturgia. De tudo eu faço um pouco. E esse ano, assim, a pedido da comunidade, do Padre Aldir, me escolheram como coordenadora da equipe de liturgia. Esse trabalho, né, me envolvi na igreja, estou me envolvendo e participo também das reuniões, dos encontros de liderança. E nesses encontros, né, no encontro passado, a pedido do Padre Aldir, do Saulo e a Eni, que fosse feito um histórico falando sobre a vida da comunidade São João Batista. E eu, não tendo assim alguém com disponibilidade de fazer esse trabalho, eu me dispus a fazer. E foi um trabalho assim muito árduo, não foi fácil, precisei de vários dias de trabalho de campo, de pesquisa, de entrevistas, relatórios, montagem de texto, filmagem. Foi um trabalho assim muito mesmo, assim com pouco tempo para entrega do trabalho, né? Mas assim, foi muito gratificante, foi um trabalho assim que me deixou muito entusiasmada mesmo, com os depoimentos das pessoas antigas, dos coordenadores. Muitos se emocionaram em fazer os seus relatos, eu também me emocionei com eles. Então, isso foi muito bonito, esse trabalho, mesmo assim com pouco tempo, mas foi maravilhoso. Eu só tenho assim a agradecer a essa comunidade, essas pessoas que fizeram, né? Fizeram e fazem a história da nossa comunidade. Peço desculpa àquelas pessoas também que serviram, que foram, assim, que já ajudaram mesmo nessa construção de São João, que eu não tive tempo de sair em todas as casas. Eu peço desculpa a todos, mas que eles entendam, possam entender que esse trabalho está sendo feito assim, que pode depois também, com o tempo, modificar. Então esse agora foi esse relato que eu tive, que eu consegui fazer essa montagem, deu para te fazer bastante coisa. E assim, né, eu vejo hoje assim, a comunidade São João Batista como uma árvore. Uma árvore a gente planta, rega, assim, cuida, né? Ela cresce. Depois que ela cresce, ela se transforma e dá bastante frutos. E esses frutos hoje estão sendo colhidos por nós. Nós estamos colhendo e também estamos plantando a cada dia as sementes dessa árvore que foi plantada. Meu nome é Eni, participo da comunidade São João Batista. Fui coordenadora do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, 7 anos. Sou ministra de Eucaristia, celebro também na liturgia, estou na liturgia. E hoje sou vice-coordenadora na comunidade São João Batista. Participei do grupo de jovens, né,
quando jovem. Depois me casei nessa igreja, na antiga igreja. E logo depois, com um grupo de oração, tive algumas dificuldades. Foi aí que eu participei mais ativamente da comunidade com cargo. Tive muitas dificuldades pela renovação ser algo novo na comunidade. Teve algumas dificuldades por causa da liderança, mas que tudo isso foi superado. Hoje o grupo de oração está aí, está acontecendo e tem sido assim muito bom, tem fortalecido muitos dos nossos católicos, tem ajudado a conhecer melhor a nossa religião e com certeza despertou muito amor em cada um. Principalmente eu hoje, Eni, me vejo assim privilegiada por fazer parte dessa comunidade. Acolhi, aprendi a entender muitos padres, a conviver e a conviver bem com cada um deles. Meu nome é Saulo, sou o atual coordenador da comunidade São João Batista. Iniciei as minhas atividades aqui nessa comunidade no final de 95. Mudei para cá em 88, vindo da comunidade de Cobrais, mas só comecei a participar ativamente da comunidade mesmo em 95. Iniciei no grupo de jovens, né, como ativista ali da PJ, participei da coordenação ali, comecei a me engajar e a partir daí tomei gosto pela coisa, fui tocado e comecei a exercer cargos e participar em todas as pastorais que tinham na comunidade. O início da minha história aqui na comunidade está associada à presença do Padre Aldir aqui, que chegou aqui em 96, juntamente com a irmã Alzira e a irmã Ides, que também trabalhava aqui na época, que faz parte da congregação das Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial. A partir daí fui crescendo, fui amadurecendo na vida espiritual, buscando formação com todas as pessoas que estavam aqui trabalhando, exercendo na época. Tive também, muito importante na minha vida, o testemunho do seu Zezito. A presença do Carlão também me inspirou muito aqui na comunidade. E o Amém, que isso é uma caridade também, nas celebrações, nas missas, aí também é uma coisa inesquecível, que foi marcante para mim. Depois de um tempo, através do meu trabalho aí, me convidaram a concorrer a coordenador da comunidade, fui então eleito na época. Trabalhei por cerca de 2 a 3 anos. Depois, em 99, quando vieram as missões dos passionistas aqui na nossa comunidade, o Robert assumiu a coordenação e ficou até o ano passado, em 2007, quando teve novas eleições e eu assumi novamente. Eu vejo que hoje o trabalho da nossa comunidade é muito importante no sentido de estar acolhendo e reestruturando as nossas pastorais. Tivemos esse trabalho de reestruturação das pastorais inicialmente com o Padre Carlos, que foi pároco aqui durante cerca de 10 anos na nossa comunidade, e depois veio o Padre Aldir, que deu um ardor novo nesse trabalho de evangelização, porque ele começou a fazer esse resgate de pastoral através de trabalho de evangelização, mas num trabalho de catequese mais profundo. Cada padre tem uma linha de trabalho, tem uma metodologia, e eu acredito que a metodologia que o Padre Aldir tem usado novamente aqui na nossa comunidade, nesse retorno dele, agora em 2006, tem ajudado muito no crescimento e na reaproximação de muitos católicos que estavam afastados da nossa comunidade. Em 96 também nós tivemos aquela tentativa infrutífera, né, de tentar dar um passo, talvez até maior que as nossas pernas, que era de fazer uma experiência de setor pastoral para talvez uma possibilidade de vir a transformar o nosso setor de Braço Rio numa possível paróquia. Mas eu acho que a gente ainda não estava preparado para isso. A gente está buscando essa formação, essa preparação. Acredito que a gente tem que caminhar muito nesse sentido, no sentido de se organizar melhor, na questão do dízimo, para conseguir manter as nossas despesas aqui, não da nossa própria comunidade, mas como o setor como um todo. E eu acho que está faltando um pouquinho de nossa parte aqui hoje, talvez até esse trabalho de resgate que o Padre Aldir tem feito nas nossas comunidades sirva para isso. Um exemplo disso é essa memória. Esse trabalho nós estamos fazendo por orientação dele, por um pedido dele, em valorizar aquilo que nós temos de mais belo, de mais produtivo, o que deu certo, o que deu errado. E é isso que nós estamos fazendo através desse trabalho, dessa resgate de memória da nossa comunidade. Pelo testemunho da Dona Nália, uma das fundadoras,
aqui dessa comunidade. Nós acreditamos que nós hoje estamos celebrando 46 anos de vida dessa comunidade. Daqui a pouco, exemplo da Diocese, nós também estaremos celebrando o nosso jubileu, né? A gente já começa, a partir desse ano, essa preparação também para a celebração desse jubileu. E quem sabe até lá a gente possa estar realmente preparado e possa conseguir o aval do nosso pároco, da Diocese, do nosso bispo, para, quem sabe, tornar isso aqui uma paróquia. Precisamos caminhar muito, precisamos organizar melhor as nossas pastorais, mas precisamos, acima de tudo, de cada um de vocês que agora me escuta. Talvez o grande bloqueio nosso, a grande dificuldade nossa aqui, seria o fato de precisar de pessoas, precisar de operários para essa messe. Muitos acham que para estar aqui, na posição que eu estou, ou na coordenação de um cargo de pastoral, é preciso ter um curso superior, é preciso ter formação acadêmica. E o próprio Evangelho desmente isso, né? Desdiz isso que muitos acreditam. Que Cristo, quando foi procurar as pessoas para que fosse edificada e construída a sua igreja, Ele não procurou nenhum doutor, Ele não procurou nenhum escriba, nenhum entendido da lei. Mas Ele procurou as pessoas humildes, as pessoas simples do povo para fazer esse trabalho. E foi através dela, confiando nelas, que Ele edificou a igreja e deu início a tudo isso que nós vivenciamos hoje. Então serve aqui também esse trabalho de um apelo a todos que me escutam, a todos que me veem falando nesse momento, para que acolham esse convite de realmente vir fazer parte dessa comunidade, mas de forma mais concreta, de forma mais palpável, trabalhando, ajudando nas pastorais, não apenas como um católico de banco, mas um católico fervoroso, um católico que atua e se preocupa com a vida em comunidade, com as necessidades daqueles mais sofridos, mais injustiçados. E vamos fazer isso aqui crescer junto, porque sozinho a gente não consegue nada. E acreditar que mesmo na incapacidade de cada um, é o Espírito de Deus que move, que impulsiona, e é Ele que capacita cada um de nós. Olha, eu cheguei com alegria em Braço do Rio em 96. E são 12 anos. Na época nós éramos jovens ainda, aprontavam um monte de coisa. Aqui estavam as irmãs que moravam, eu morava em São Mateus e vinha rezar missa só e fazer o sacramento, era essa a minha tarefa. E foram 2 anos que ficaram na saudade, porque eu saía assim meio rapidinho, eu tinha que fazer outros trabalhos. E Braço do Rio ficou para mim na memória como um setor pastoral que eu tinha passado. E falava com os meus colegas padres, Braço do Rio deveria ser o setor onde o coordenador da pastoral deveria trabalhar, mas isso foi só um sonho. Quando agora, no ano 2006, foi me proposto vir para Pedro Canário, eu vim pulando e saltando de alegria, porque a metade do povo eu conhecia aqui, né? Então, e quando o Dom Aldo falou, eu falei, bom, eu vou logo. E vim mesmo, eu deixei tudo para trás lá em Jaguaré e vim correndo para cá. Fiquei lá 1 ano e meio só, em Jaguaré, nem conheci muita coisa, então foi um tempo muito rápido. Mas o que eu vejo em Braço do Rio? Não se pode comparar, porque se comparar você faz sempre as falhas, né? Conheço as pessoas, conheço as comunidades, vi que tinha umas 2 que tinham fechado, eu tentei dar uma reabertura, gostei das missões no ano passado, 2007 foi um ano muito solene, começou aqui exatamente, no São João e a São Jorge, em abril de 2007. Não se pode comparar que são 2 realidades, Pedro Canário e Braço do Rio. Eu digo que são quase 2 paróquias diferentes, são diferentes uma da outra, mas uma vai complementando a outra. Eu admiro demais vocês, que quando o Padre Carlos juntou vocês outra vez com o Pedro Canário, eu achava que ia ser uma coisa impossível. E eu vi que não era tão difícil, não. Vocês hoje não guardaram assim, essas mágoas, essas coisas do passado, foram capazes de perdoar, e nós vamos para frente assim, até quando Deus nos permitir. Um dia, quem sabe, teremos um caminho novo. Amém.